da Misericórdia de Albufeira, que é uma zona também de alguma sensibilidade, que por questões de saúde à última hora informou-nos que não é possível estar, mas está presente em loco, portanto uma associação de desenvolvimento local, e não sei se está presente mais alguma, porque não estou a conseguir visualizar. Portanto, isto para dar nota aqui dos nossos convites. Quebrando aqui um bocadinho o protocolo, agradecer obviamente a participação da nossa coordenadora nacional, a arquiteta Helena Roseta, também a participação do nosso interlocutor, o Dr. Mário Santos, que sei que está a fazer aqui um esforço muito significativo para conseguir estar connosco. O que é bom, porque assim temos mais tempo a arquiteta connosco. Exatamente. E, portanto, oficialmente daríamos por início esta sessão, referir, e reiterando que a senhora arquiteta referiu, portanto, se não houver objeção a que haja a gravação por parte dos intervenientes, passamos efetivamente ao desenvolvimento da sessão. Quem tiver objeção, depois convidamos a que nos acompanhe através da emissão de Facebook. Para começar, portanto, podem fazer as questões que entenderem ao longo da sessão, podem colocar no bate-papo. Quem estiver no Facebook pode colocar as suas questões, que elas depois ser-nos-ão comunicadas e nós iremos procurando, no fundo, responder às mesmas. Eu, para iniciar, convidava a arquiteta Helena Roseta, na qualidade de coordenadora nacional, para nos fazer uma apresentação sumária do programa e para nos deixar aqui ainda mais motivados para esta dinâmica. Muito bem, muito obrigada, doutora Gisélia. O nosso amigo 4781 pediu a palavra, mas vai esperar um bocadinho, se não se importa. Com certeza. Você disse o seu nome, mas só para fazer uma correção. Só para fazer uma correção. Diga. Eu não sou doutor e sou presidente da Associação de Moradores e Cidadãos da Malagueira Viva e Vivida. Eu bem disse que era da Malagueira, eu disse logo que era da Malagueira que vinham, pronto. A senhora arquiteta conseguiu saber mais longe, mas primeiro do que eu. Cheirou-me que vinha a Malagueira aí, portanto, é um bairro muito célebre, que é um bairro feito pelo Cisa Vieira e foi muito premiado, e, enfim, ele contará a sua história. Bom, vamos então entrar na nossa conversa. A minha proposta é a seguinte: eu tenho uma apresentação PowerPoint que depois está no site do programa, se precisarem depois de aguardar, e eu vou apresentar através da apresentação PowerPoint, que é mais fácil. Portanto, tenho que fazer aqui uma pequena manobra para vocês poderem passar a ver a apresentação, e vou passar a isso mesmo. Penso que já estão a vê-la. A apresentação do programa Bairros Saudáveis, devem estar a ver isto nos vossos ecrãs. E, portanto, vamos explicar isto. Então, como é que isto funciona? Em primeiro lugar, este foi um programa que foi criado pelo Conselho de Ministros, saiu no dia 1 de julho, a decisão, e nós pensámos num programa que tem uma data de etapas. Nós estamos já no final de setembro, mas até cá já se fez muito caminho. A primeira etapa foi preparar o programa, não é só o Conselho de Ministros decidir, foi julho e agosto em que tivemos a fazer isso. A segunda etapa foi preparar o regulamento e começar a divulgação e a capacitação, que é o que estamos a fazer agora, até ao final desta semana. Depois, quando acabar esta semana a consulta pública, nós vamos tentar recolher todas as sugestões de alteração do regulamento, ver se há alguma alteração que queiramos propor para ser aprovada a versão final do regulamento, tem que ser aprovada oficialmente e homologada pelos ministros. Assim que haja essa homologação, podemos abrir concurso para candidaturas. Isso vai ser durante o mês de outubro. Portanto, logo que estas coisas, estes procedimentos sejam feitos, abrimos as candidaturas. As candidaturas são através do site do programa, através do site bairrossaudáveis.gov.pt. As candidaturas vão até ao final de outubro, logo veremos exatamente até qual é a data. Depois, em novembro, o nosso júri vai avaliar as candidaturas, para ver quais é que são aprovadas e o dinheiro que temos distribuir o melhor possível. Depois temos, em dezembro, a divulgação do resultado, com a assinatura dos protocolos. Portanto, as candidaturas que forem aprovadas para ser financiadas terão um protocolo com a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde para receberem o primeiro cheque, e receberão o primeiro cheque antes do final do ano. Isto é extremamente importante porque, ao contrário de outros programas, este programa, logo à cabeça, se a candidatura for aprovada, logo à cabeça há um adiantamento, para as pessoas poderem começar, porque se são associações com dificuldades ou organizações que não têm propriamente muito dinheiro, se não houver este adiantamento não podem começar. O ano que vem é o ano para executar o projeto, o ano todo nós iremos acompanhando, as equipas regionais também,
de acordo com aquilo que as candidaturas apresentarem, e finalmente no mês de dezembro do ano que vem terminamos o programa com uma avaliação de todos os participantes sobre a forma como ele correu. Isto é assim que vai funcionar. Como é que nós estamos organizados? Isto foi assim, o Conselho de Ministros decidiu criar o programa para o país, mas na prática é só para o continente, não mete as regiões autónomas, e depois disse que havia 7 ministérios que iam tomar conta disto. E depois chamaram-me para coordenar, e eu deitei as mãos à cabeça, como é que eu vou trabalhar com 7 ministérios? Isto não é fácil. Então encontrou-se aqui uma solução simples, cada ministério indicou uma pessoa, que é o que a gente chama o ponto focal, uma pessoa da presidência do Conselho de Ministros, do Ministério da Saúde, do Ministério do Ambiente e Ação Climática, do Ministério da Agricultura, do Ministério das Infraestruturas, do Ministério da Coesão e do Ministério do Trabalho, uma pessoa de cada um destes ministérios, reunimos regularmente, estamos a reunir desde o princípio de julho regularmente, e é com esta equipa, designada pelos ministérios, que aprovamos tudo, e aquilo que é aprovado que tenha mais importância, tem que ser homologado depois por despacho dos ministros. Portanto, é assim que está a funcionar, tem funcionado muito bem, e a equipa dos pontos focais é muito proativa. A coordenação, pediram-me a mim para coordenar nacional, e eu disse, eu coordeno, mas preciso de uma equipa, e deram-me então a possibilidade de escolher uma equipa, escolhi uma equipa, somos 7 também, somos 3 arquitetos, 3 médicos e uma pessoa da área social, podia ter sido outra equipa qualquer, mas o tempo era tão curto que eu fui buscar as pessoas com quem já tinha falado deste programa e que estavam disponíveis para trabalhar, já em julho e agosto, no meio das férias e tudo mais. Essa equipa está constituída, e está connosco o Mário Jorge Santos, que conhecerão, médico de saúde pública, que é um dos membros da equipa nacional. Cada um dos membros, ou 5 dos membros da equipa nacional, pois são eles de ligação para as equipas regionais. Aí as equipas regionais já são constituídas por pessoas indicadas pelos ministérios, não são, portanto, cidadãos quaisquer, são pessoas que têm cargos de direção ou de chefia ou técnicos superiores de vários ministérios, concretamente de 4. O Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social indicou pessoas quer do Instituto de Emprego e Formação Profissional, quer da Segurança Social. O Ministério da Coordenação da Coesão Territorial indicou pessoas das CCDRs. O Ministério da Saúde indicou pessoas das ARS e o Ministério da Agricultura indicou pessoas das Direções Regionais de Agricultura. Portanto, são estas pequenas equipas, algumas mais já reforçadas, que estão a tentar levar o programa onde ele tem que chegar, a identificar as pessoas, dinamizar, procurar parceiros. É um trabalho muito importante que está a ser feito e está já a começar a ter alguns resultados. O regulamento tem 10 capítulos, eu não vos vou fazer aqui uma aula sobre regulamentos, que não é propriamente uma matéria muito interessante, mas dizer-vos muito rapidamente, são 10 capítulos e cada capítulo responde a uma pergunta. Primeiro capítulo, o que é o programa? É fácil. Segundo capítulo, quem decide e quem coordena? Foi o que eu mostrei. Aquele grupo dos 7 ministérios, mais a entidade, mais as equipas, pronto. Terceiro capítulo, quarto capítulo, quinto capítulo, sexto capítulo é que são mesmo importantes para nós. O terceiro, e vamos analisar em mais profundidade. O terceiro, a quem é que o programa se dirige? Isto interessa-vos com certeza. O quarto, é para fazer o quê? O que é que se pode fazer com este programa? Também vos interessa. O quinto, mas afinal de contas, quem é que se pode candidatar? Também é muitíssimo importante. E depois o sexto, que também é importante para quem se candidatar. Quem é que nos vai avaliar e como é que nos vamos ser avaliados? Estes 4 pontos são centrais neste programa e é sobre isso que vamos falar agora a seguir. Depois temos um capítulo sobre financiamentos. Poderão fazer perguntas sobre isso, mas eu não vou desenvolver agora. Só saberem que os projetos são financiados a 100% e em tranches, portanto há uma primeira tranche e depois à medida que vai avançando o projeto recebem mais. Como é que o programa se divulga? O programa divulga-se como estamos a fazer, com estas sessões e com as equipas e com o site. Depois há um capítulo sempre desconfortável, que é o capítulo dos incumprimentos, portanto se houver algum incumprimento o que é que acontece, está lá a explicar. E finalmente quando é que isto começa? Para as pessoas que querem candidatar-se e fazer projetos, começa quando abrir o concurso, aliás, começa já agora quando nos estamos a preparar para isso. Para nós começou no dia 1 de julho, quando isto saiu e começámos a preparar as coisas todas. Quem é que se dirige, quem é que se pode apresentar a concurso? Em primeiro lugar, isto dirige-se ao território nacional, mas não é ao território nacional em geral, dirige-se a territórios específicos. Nós não tínhamos nenhum levantamento desses territórios, então o que criámos foi um conjunto de critérios para dizer quem cumprir 3 destes 7 critérios pode candidatar-se ao programa. E quais são esses critérios? Os primeiros 2 são critérios gerais e óbvios. Ter más condições de habitação ou de habitabilidade e ter rendimentos baixos. Quer dizer, uma população num determinado território, o programa chama-se bairros, vou fazer aqui à parte, o programa chama-se bairros, mas isto não quer dizer que seja só para bairros propriamente ditos, que sejam bairros fisicamente visíveis. Pode ser uma freguesia, pode ser uma aldeia, pode ser uma rua,
pode ser um grupo de habitações, pode ser um acampamento de ciganos, pode ser o que for, desde que haja um mínimo de comunidade a viver lá e que tenha estes problemas. Portanto, esse território tem que cumprir 3 destas 7 condições. As 2 primeiras são estas que eu disse, pois há 3 condições que são condições de saúde, são muito importantes. A primeira é, nesse território, haver muitas pessoas em risco em caso de Covid, e nós sabemos quais são as situações de risco, têm sido muito alertados, temos sido alertados para isso, os problemas da idade, doenças crónicas, problemas de suscetibilidades a várias contingências e, portanto, essas pessoas de risco em caso de Covid é uma informação que os médicos de saúde pública têm, que o pessoal das ARS tem e que é importante, e as pessoas que moram nos sítios sabem se naquele sítio há, por exemplo, muitas pessoas idosas ou pessoas com problemas cardíacos ou pessoas com problemas enfim, doenças crónicas que podem criar complicações. Isso é um caso de acertar neste critério número 3. No número 4, as dificuldades de acesso à saúde, incluindo à medicação. Porquê? Ou porque as pessoas moram longe da unidade de saúde ou do seu centro de saúde, ou porque não têm papéis em dia, ou porque não têm dinheiro para pagar os medicamentos na farmácia. Quer dizer, há muitas razões para haver dificuldade de acesso à saúde, mas, e agora com a pandemia, em alguns casos isto foi agravado porque houve dificuldades, houve vários serviços que tiveram que fechar e ficaram só para a Covid, mas este é um critério também da maior importância e queremos chegar a estes locais onde há estes problemas. Um quinto critério, que é o critério também de saúde, é a cobertura do Programa Nacional de Vacinação. O Dr. Mário Jorge, depois, se quiser, poderá explicar melhor que eu porque é que isto é importante, mas é de facto muito importante. Nós sabemos que não temos ainda vacina para a Covid, mas que há doenças do foro respiratório não só, para as quais existem vacinas e que podem efetivamente proteger mais as pessoas e não estarem em situação de tanto risco. E, em alguns casos, as pessoas não estão vacinadas, até crianças de várias idades, por razões várias também. E é bom que estejam. Entremos agora nos 2 critérios finais, que são complementares. Crianças e jovens em idade escolar com pouco acesso ao ensino, e têm com certeza conhecimentos de casos desses, nomeadamente em situações quando foi o confinamento, os miúdos que não tinham computadores, que não tinham internet, ficaram um bocado abandonados, nem sempre, mas em muitos casos, e ainda o número significativo de pessoas em exclusão social, ou em isolamento ou em abandono. Aqui podem ser pessoas idosas, podem ser pessoas em situação de sem-abrigo, podem ser pessoas vítimas de tráfico, o que quiserem, mas se houver um sítio onde haja muitas pessoas em exclusão social, e posso-vos dar um exemplo aqui mesmo do Alentejo, por exemplo, se nós pensarmos nos trabalhadores precários na agricultura ali em Odmira, a situação deles é bastante precária e estão ali em situação temporária, não vão lá ficar sempre, mas nesses casos há de facto riscos maiores e, portanto, é preciso também ter isso em conta. Não é preciso cumprir estes critérios todos, é só 3 destes 7. Nós estamos a fazer algum trabalho de retaguarda para tentar perceber como é que se encontram estes territórios. Como é que a gente está a fazer? Por um lado, através de dados estatísticos, construímos indicadores e vamos fazendo cartografia para ver os sítios onde há os indicadores que mostram que há situações mais vulneráveis. Depois pedimos aos cidadãos para nos ajudar. Isto foi interessante, nós não sabíamos se isto ia funcionar ou não, mas tem estado a funcionar muito bem, já vão ver. Nós temos no site, quando as pessoas vão ao site para a consulta pública, clicam lá, podem escolher se querem responder sobre o regulamento ou se querem responder ao questionário. E este questionário está a tempo de respostas. Este questionário, a primeira pergunta era: conhece algum sítio que tenha estes problemas que eu falei atrás, alguns daqueles 7 problemas? Temos estado a receber muitas respostas destes sítios e estamos a cartografá-los, para a gente ver onde é que os cidadãos acham que estão estes territórios. Não quer dizer que vão aparecer projetos desses sítios todos, mas estamos a começar a ter essa indicação e, sobretudo, estamos a começar a perceber os territórios onde ainda ninguém sinalizou nada. E essas situações onde ninguém sinalizou nada, nós estamos a dizer às nossas equipas regionais: vejam lá se nesse território não existe alguma coisa. Estou a falar ao nível de comunidades intermunicipais, não estamos a ver ao nível de freguesia, naturalmente, mas ao nível de comunidades intermunicipais. E, finalmente, há o resultado das próprias equipas no terreno que nos vão fazendo chegar esta informação. Este mapa mostra que quando começámos esta consulta pública, com estas primeiras perguntas ao questionário, na primeira semana tivemos 170 respostas e vocês estão a ver estes pontinhos verdes que estão aqui assinalados, foram territórios que foram identificados por cidadãos desta maneira. E estamos a ver aqui uma grande concentração à volta de Lisboa, ali na zona do Porto, em algumas cidades e para o interior bastante pouco.
chamámos a atenção das equipas regionais, a dizer precisamos de mais gente a responder e precisamos de conhecer melhor estas áreas, a ver onde é que estão sítios eventualmente vulneráveis. Aqui estes pontinhos vêem-se mal, estão muito pequeninos, mas no dia 15 de setembro há aqui uns pontinhos vermelhos muito poucachinhos no mapa. 5 dias depois nós já tínhamos, além dos vermelhos, uma data de pontinhos amarelos noutros sítios, e nomeadamente aqui, quer no Alentejo, quer no Algarve, apareceram vários pontinhos amarelos. E no dia 21 de setembro apareceram novos pontinhos amarelos, além dos que já cá tinham sido assinalados, e portanto estamos aqui a ter algum efeito desta tentativa dos cidadãos nos ajudarem a encontrar territórios. Em 21 de setembro, portanto esta semana ainda, já tínhamos territórios identificados em 79 municípios. Portanto, ainda há um esforço a fazer, mas pelo menos a informação está a começar a chegar. E só para verem como é que progrediu, tínhamos 170 respostas no dia 15 de setembro, agora ontem tínhamos, aqui até 21 de setembro, em 21 de setembro tínhamos 458, os territórios identificados também subimos para 400 e tal, e os concelhos abrangidos já estamos em 79. Por acaso até temos mais do que estes 400 e tal territórios identificados, mas alguns que as pessoas identificaram, a gente é que ainda não os conseguiu encontrar. Portanto, estamos só a pôr aqueles que já conseguimos mesmo saber o que são. E quem é que se pode candidatar? Ora bem, isto é muito importante. Primeira regra, ninguém se candidata sozinho. Para uma candidatura tem que haver uma parceria. Pelo menos 2 entidades. Uma entidade promotora, que apresenta a candidatura, e uma entidade parceira que se associa com essa promotora para fazer o projeto. Quem é que pode ser promotor ou parceiro? Promotor podem ser associações, organizações de moradores, coletividades, organizações não governamentais, IPSS, cooperativas, igrejas também, ou outras entidades da economia social, podem ser promotores. Parceiros, estes todos, e mais grupos informais. Isto é uma coisa importante neste programa. Se houver um grupo de cidadãos que não tenha uma associação constituída, mas quer integrar-se num projeto, ele pode ser parceiro, como um grupo informal, desde que o projeto tenha um promotor formal. O promotor é que tem que ter número de pessoa coletiva e o nome registado e essas coisas todas. Portanto, as associações constituídas podem ser promotoras. Agora, aqueles grupos, ou comissões de moradores, ou comissões de outras coisas quaisquer, ou grupos de jovens estudantes que querem participar, etc., podem participar como parceiros, como grupos informais. Cada parceria tem de ser constituída, como eu digo, pelo menos uma entidade promotora, pelo menos uma parceira, e as entidades promotoras têm que ter uma personalidade jurídica, e estamos a divulgar o programa também junto dos jovens para ver se dinamizamos essa malta mais nova para isto. O que é que se pode fazer? Agora vamos entrar aqui. Este conjunto de ideias que vai aparecer aqui do que é que se pode fazer não é exaustivo. São exemplos que nós pusemos no projeto de regulamento, mas as pessoas têm imaginação para muito mais. Eu ainda hoje recebi um telefonema de um bairro que me perguntava se no programa poderiam fazer, o objetivo deles era fazer uma curta-metragem sobre o bairro, porque já perceberam que as curtas-metragens sobre os bairros mostram muita coisa e levam a mensagem muito longe. Eu disse, podem, arranjem uma boa equipa para filmar e façam um bom filme, depois logo se vê se o júri aceita a proposta ou não. Podem. Mas voltando onde estávamos, os eixos de intervenção são 5. O primeiro eixo da saúde, estão aqui várias coisas que se podem fazer, intervenções de promoção da saúde e prevenção de transmissão de doenças, designadamente a divulgação e apoio ao cumprimento efetivo das normas e orientações da Direção-Geral de Saúde. Isto é muito importante, porque há muitas pessoas que continuam, sobretudo a camada mais jovem, que não estão a cumprir e, portanto, pode haver campanhas específicas dirigidas aos jovens a explicarem a importância de cumprimento destas normas. Uma segunda coisa que também é muito importante, adaptar as normas ao contexto específico, adaptar e aplicar. Há situações em que não se pode aplicar exatamente como foi emitida, tem que ser adaptado. Isto também é uma ação importante. Uma terceira coisa, proteger a saúde e fazer ações de promoção de estilos de vida saudáveis, pois isso é bem-vindo. E, finalmente, ações de resposta às necessidades locais, em articulação com os planos locais de saúde que estão feitos em muitos municípios e que têm pistas de coisas que seriam importantes para melhorar as condições de saúde das pessoas e, melhorando as condições de saúde das pessoas, melhorando também o seu bem-estar. O eixo social é o segundo eixo, podemos fazer muita coisa aqui, intervenções de coesão social e promoção da cidadania, intervenções relacionadas, por exemplo, com a alimentação, sabemos que há famílias que estão a passar mal, problemas até de segurança alimentar também, iniciativas culturais ou desportivas ou comunitárias, muito, muito importante, criação de redes de vizinhança, organizações de moradores, apoio aos projetos das organizações de moradores, para apoiar os vizinhos e os moradores com necessidades mais relevantes,
ações de apoio ao processo educativo dos miúdos, crianças ou jovens, ou ao processo formativo já de adultos, para combater o insucesso escolar e para promover o desenvolvimento das pessoas, apoio aos cidadãos para identificar e resolver problemas em matéria de nacionalidade, regularização de papéis, acesso a cuidados de saúde, enfim, são apenas alguns exemplos, mas convém, é muito aberto, depende muito do território e depende da vontade que os parceiros tenham de fazer e das pessoas que têm para fazer o que querem fazer. No eixo económico, que é o terceiro eixo, podemos ter criação de emprego local, pode ser emprego na área social, mas também pode ser empreendedorismo. Podemos ter integração em ações de formação profissional para as pessoas poderem certificar as suas formações. Podemos ter sistemas experimentais de produção, aquisição e troca de bens e serviços essenciais, por exemplo, lojas solidárias, por exemplo, lavandarias solidárias, muitas outras coisas desse género têm aparecido por todo o país, podem ser interessantes. Recuperação de ofícios antigos ou criação de novos e apoio a formas de cooperativismo. Isso tudo é possível, isto são apenas exemplos. No eixo ambiental, intervenções no espaço público e no espaço comum. A diferença entre espaço público e comum é esta: o espaço público é o espaço exterior aos edifícios. O espaço comum nos prédios é aquele espaço que toda a gente usa, nomeadamente os elevadores, as escadas, e em muitas situações nós temos problemas graves no espaço comum, sobretudo em prédios de bairros públicos e que não são intervencionados e têm problemas difíceis. Intervenções para melhorar as condições de ventilação e conforto térmico do edificado. Esta questão é muito importante. Todos os dias a gente ouve a Direção-Geral de Saúde dizer que nos sítios para onde as pessoas estão em espaços fechados devem ter boas condições de ventilação. Pois é, devem ter, mas não têm. E há muitas situações, nomeadamente nos casos das pessoas, em que não há essas condições de ventilação. E há pequenas intervenções, e eu sou arquiteta, sei que isso é possível, há pequenas intervenções que podem melhorar essas condições. Não resolvem o problema da habitação das pessoas, evidentemente, mas podem criar uma pequena melhoria. A melhoria do acesso seguro à água, saneamento, eletricidade e gás, também é muito importante. A garantia de instalações e procedimentos adequados para cuidados de higiene. Para isto existir, as pessoas terem os procedimentos adequados, é preciso que tenham as instalações adequadas. Nós ainda temos, infelizmente, em Portugal e em algumas zonas em particular, habitações sem instalações sanitárias, sem casa de banho, e as pessoas, portanto, têm dificuldade de poder ter os cuidados de higiene que são recomendados. Melhoria da limpeza urbana, ações de educação ambiental e soluções de incentivo à mobilidade suave, que é o nome que se dá, como saberão, a transportes, por exemplo, a pé ou de bicicleta ou equivalentes, ou economia circular. Economia circular significa reciclar as coisas que já deixaram de ter uso e dar-lhes outro destino e outro valor económico. Cada vez mais temos que apontar para aí para não esgotar o nosso planeta. No eixo urbanístico, podemos intervir no tecido edificado, por exemplo, a remover materiais contaminantes, como o amianto, por exemplo, tratar o problema de escoamento de gases tóxicos que continuamos a ter, sobretudo nas aldeias do nosso país, continuamos a ter pessoas que morrem intoxicadas com monóxido de carbono por causa das lareiras, e outras situações também podem acontecer com esquentadores, etc. Apoio na regularização de questões urbanísticas, licenciamentos que não se conseguem, situações em que há um problema para regularizar com a autarquia e que as comunidades não conseguem regularizar. O programa pode ajudar aí, inclusivamente pagando tarifas que tenham que ser pagas ao município ou à freguesia. Instalação ou melhoria de equipamentos desportivos ou culturais, melhoria das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, isto também é extremamente importante. Às vezes são pequenas coisas, é a rampa, é o corrimão, são pequenas coisas que podem dar segurança e melhoria às pessoas. Também o piso, por onde as pessoas andam, os passeios, sítios onde nem passeios há e as pessoas têm um piso muito irregular e caem com frequência. E intervenções em habitações não permanentes, já falei do Odmira, mas há muitas outras situações, com trabalhadores sem vínculo laboral, com contratos precários. Isto são apenas exemplos. Como é que isto tudo vai ser avaliado? Os projetos são apresentados, há um júri que já foi indicado, estamos à espera que seja homologado pelo Governo. Assim que seja homologado, vai ser noticiados os nomes, mas são pessoas independentes e várias áreas, multidisciplinar. O que é que eles vão ver? A primeira coisa, se o projeto é pertinente, o que é que isto quer dizer? Se aquilo que as pessoas se propõem fazer realmente corresponde aos problemas que o território tem. Como tiveram a ver se o território era elegível, quais eram os problemas que tinha, se o que estão a propor tem alguma coisa a ver com os problemas que o território tem, isso é muito importante. A segunda coisa, muito importante, tão ou mais, a participação dos moradores e da comunidade local.
na construção da candidatura e no desenvolvimento do projeto. Isto não vai ser fácil, porque nós estamos em tempo de contingência e fazer ações participativas quando as pessoas não se podem juntar a mais que 10 não é fácil. Mas há um passa-palavra, há outras formas de contactar, amigo fala amigo, há telefones e, portanto, todas essas coisas vamos ter que as mobilizar para conseguir incentivar esta participação. Portanto, uma organização qualquer que viesse fazer uma intervenção no território e que nem sequer falasse com os moradores, não é qualificada neste critério, é qualificado se os moradores souberem e tiverem algum acompanhamento. Qualidade da candidatura, aqui qualidade, reparem uma coisa, não é uma candidatura XPTO muito bonita, tecnicamente toda muito bem apresentada, com os grandes desenhos, mas não é isso. Qualidade da candidatura quer dizer que é coerente, que é consistente e que é execuível, quer dizer que se pode fazer, que não é uma coisa mirabolante que não se consegue executar. Portanto, isto também é importante. Originalidade, pois potencial inovador, ideias que as pessoas têm de coisas novas. Ainda ontem numa sessão, um jovem estudante, por acaso da comunidade cigana, mas estudante de medicina, tinha uma ideia muito engraçada para fazer em relação com os médicos de saúde pública para fazer e, portanto, era uma ideia bastante original. Essas ideias são muito bem-vindas. Potencial de continuidade e sustentabilidade, quer dizer, aquilo que vão fazer é uma coisa que acaba quando acabar o programa ou que continua. Se for, por exemplo, uma intervenção física, fizerem uma obra qualquer para arranjar um espaço público, isso continua, não desaparece quando acabar o programa. Se for um serviço à comunidade em que contrataram pessoas ou estão a pagar pessoas para prestarem determinado serviço, quando acabar o programa, das duas uma, ou arranjaram maneira que esse serviço seja rentável ou termina. Mas o que é verdade é que enquanto durou, ajudou as pessoas e pode ter ajudado, de facto, a alavancar melhores condições para essas pessoas que foram apoiadas. Envolvimento dos serviços ou autoridades de saúde locais também é muito valorizado e é uma coisa que nós pedimos às equipas regionais para proporcionarem estes contactos às pessoas, às entidades que querem fazer candidaturas, porque não quer dizer, as autoridades de saúde locais, e o Dr. Mário Jorge sabe isto muito bem, a doutora Gisélia também, estão neste momento muito assoberbadas e nós vemos e compreendemos que estão muito assoberbados. Mas aqui não se pede que sejam as autoridades de saúde a fazerem os projetos. Aqui se pede apenas que, se puderem apoiar, se puderem incentivar, o façam, se puderem confirmar que o território tem aqueles problemas de saúde, o façam, porque isso ajudará muito e será majorado a avaliação dos projetos que tiverem esta ligação, esta articulação. Como se participa na consulta pública? Pois isso é através do site, vai-se a bairrossaudáveis.gov.pt, há lá um botão que é assim, um botão verde, como está aqui em baixo, que diz aqui ver mais, clica-se aqui e vai-se parar a uma página, que é a página da consulta pública, e tem duas opções, ou vão falar do projeto de regulamento ou vão falar do questionário. O projeto de regulamento está lá para lerem, para darem as suas opiniões. O questionário participativo é perguntas, logo a primeira das quais se conhecem territórios onde se possam vir a fazer projetos, e depois são perguntas de opinião. O questionário é anónimo, as pessoas podem participar sem qualquer problema, pode-se responder através do telemóvel e para nós é bastante importante ter esta resposta das pessoas. Agora estamos a chegar ao fim. Como é que a gente faz uma candidatura em 7 passos? Eu tentei resumir aqui as coisas, os primeiros passos. Não quero dizer que para a frente há muita coisa para fazer, mas estes passos são essenciais. Primeiro, escolher um território, para saber se é o bairro, se é a zona, se é a rua, se é a aldeia, se é a freguesia. Tem que saber onde é que querem agir. Isso é a primeira coisa. E ver, é o ponto 2, se esse território cumpre pelo menos 3 das 7 condições. Há um artigo do regulamento, que é o artigo 8º, que diz, dentro de cada uma daquelas condições, várias alíneas. Esse ajuda muito, porque a gente vai vendo para aquelas alíneas. Por exemplo, más condições de habitação, depois diz lá uma data de exemplos. Olha, isto temos, isto não temos, isto temos. O que tiverem, assinalam, porque se cumprirem alguma daquelas alíneas, já estão a cumprir aquele território. Portanto, isto é extremamente importante. O terceiro passo ao mesmo tempo que se faz isso, também tem que pensar com quem é que vão trabalhar, construir a parceria, envolver moradores, procurar parceiros. Quarto passo, poderá nos casos ser mais fácil, noutros mais difícil, apoio da junta de freguesia ou do município e da autoridade de saúde, para confirmar que realmente são um território elegível, que têm as condições e para, enfim, para os ajudar também. Quinto passo, este é o centro. Então, afinal, o que é que vão fazer? Têm que escolher qual é o limite do financiamento. Nós temos 3 tipos de financiamento. Eu vou acabar estes 7 passos e depois já digo quais são os limites de financiamento. Portanto, escolher o que é que querem fazer, em função do dinheiro ao qual se vão candidatar e das necessidades e das capacidades que vocês têm.
E depois o sexto passo, depois de ter uma ideia do que é que querem fazer, começar mesmo a organizar. Vamos primeiro fazer isto, depois vamos fazer aquilo, depois vamos fazer aquilo, que é para terem um projeto organizado com princípio, meio e fim. E, por fim, quando abrir o procedimento concursal no nosso site, registarem-se, porque a parte das candidaturas vai ser toda através do site e tem que se registar primeiro. Qualquer pessoa se pode lá registar. Uma vez registada, recebe um login, uma password, como vocês sabem nestas coisas, recebe uma login. Com essa password pode entrar lá às vezes que quiser, pode ir ver os formulários, pode começar a olhar para os formulários, pode começar a preencher. O bom conselho é imprimir aqueles formulários em papel e começar a preencher em papel, a pouco e pouco, para ver se conseguem preencher aquilo tudo e depois só carregar no fim, depois de já terem visto os formulários todos. Mas para já a primeira coisa é registarem-se, ainda nem sequer está disponível esta aplicação, só estará disponível lá mais para diante, penso que já em outubro, e vamos ver o mais cedo possível em outubro. E, finalmente, antes disto quero só dizer que temos financiamentos, o possível, o máximo que nós financiamos é 50 mil euros por projeto. Mas temos 3 tipos de projetos diferentes. Os projetos pequeninos, uma pequena ação, projetos pequeninos, é que podem candidatar-se a 5 mil euros. Podem dizer, mas 5 mil euros é pouco. Pois, por exemplo, as associações juvenis já me disseram que 5 mil euros é um valor que lhes interessa muito para as coisas que eles gostam de fazer. Alguma ação, não têm muito tempo, não vão fazer grandes coisas, mas podem fazer experiências de projetos engraçados com 5 mil euros. Se quiserem fazer um serviço à comunidade, que implique contratar pessoas para prestar mesmo o serviço, seja um serviço aos idosos, ou às crianças, ou às mulheres, o que seja, por exemplo, olha, ainda ontem falava também com outra associação de moradores, eles querem criar um serviço de apoio jurídico aos moradores, por exemplo, depois têm que contratar pessoas para dar esse apoio. Um projeto dessa natureza vai até aos 25 mil euros. E finalmente pode também meter voluntários para prestarem o apoio, mas podem pagar salários. E finalmente os projetos integrados, ou seja, que tenham vários componentes, queiram fazer várias coisas diferentes, podem ir até aos 50 mil euros. E termino dizendo que, havendo dúvidas, a maneira mais rápida é vocês mandarem um e-mail para este mail, geral@bairrossaudáveis.gov.pt. Nós temos um excelente secretariado que rapidamente faz chegar a pergunta a quem tem que responder, seja às equipas regionais, seja a nacional, seja quem for, e esclarece tudo o que vocês precisarem. Eu podia pôr aqui uma data de mails, mas acho que é mais fácil pôr só um, é geral, bairrossaudáveis.gov.pt, de certeza absoluta que vai parar a quem tem que ir parar. E, portanto, eu acho que por aqui me fico e vou interromper o compartilhamento da tela para voltar ao vosso convívio. Cá estamos. Entretanto, queria perguntar à Catarina se ela nos sabe dizer quantas pessoas temos a assistir no Facebook. É 66. Quantas? Não é, Catarina? 66. 76, sim. 76, é só para vocês terem uma ideia. Temos 76 pessoas no Facebook a assistir. 66. 66 pessoas Exatamente. a assistir, o que significa que neste momento temos 90 pessoas entre os que estão aqui e os que estão a assistir, portanto são todos muito bem-vindos. E eu, antes de voltar a dar a palavra à nossa moderadora, a doutora Josélia, dar as boas-vindas a quem está a assistir pelo Facebook e dizer-vos que vocês podem fazer perguntas no Facebook, nos comentários do Facebook, onde está a transmissão direta a decorrer, que a Catarina Homem faz-nos chegar essas perguntas aqui e a gente tenta responder. E pronto, terminei a minha parte. Doutora Josélia, é consigo. Obrigada, senhora arquiteta, pela sua intervenção e pela clarividência e pela clareza com que nos apresenta também este programa. Temos já aqui algumas inscrições, temos também já aqui algumas questões que estão aqui colocadas, mas eu, antes de passar às intervenções, iria convidar exatamente o nosso L de ligação, o Dr. Mário Santos, se quiser nos dizer algo, nós somos todos ouvidos. Pois, não vou falar muito porque interessa aos participantes poderem participar e eu poderia repetir o que a Helena Roseta também disse, ainda bem que ela nos veio ajudar. Eu sou a autoridade de saúde local, como falámos, nós estamos muito ocupados e, como estamos sistematicamente a contactar pessoas, o contacto pode ser muito difícil. Uma dos meus papéis como L de ligação para o Alentejo ou Algarve é precisamente, no caso de haver dificuldades de contacto de alguma entidade candidata ou das equipas regionais em contactar as autoridades de saúde locais, façam-me chegar essa informação que eu tentarei facilitar esse contacto com a sua celeridade. Para mim é mais fácil, portanto, se houver dificuldade, é natural que haja dificuldade, nós estamos muito ocupados e, como estamos a fazer vigilâncias, com frequência não temos contactos telefónicos disponíveis, estão sempre ocupados,
façam-me chegar que eu depois farei essa ponte. Em relação a tudo o que foi dito, espero que os participantes agora se pronunciem, coloquem as suas dúvidas, já há uma série de dúvidas muito interessantes, e apelar sempre ao espírito criativo. Tudo isto, eu sou médico de saúde pública, tudo isto é saúde pública, há coisas que as pessoas nem imaginam que é saúde pública, mas vou-vos dar um exemplo. Que a arquiteta falou em relação, por exemplo, aos gases e fumos das lareiras, monóxido de carbono. Isso é um problema de saúde pública, por um lado, e também as soluções engenhosas. O que se fazia em relação aos gases tóxicos, por exemplo, nas minas, era usar canários. Usar um passarinho pode salvar vidas. Porquê? Porque os gases tóxicos, principalmente o monóxido de carbono, são mais leves que o ar, ficam nas camadas superiores, por isso é que um bom pé direito de uma habitação protege contra a maioria das intoxicações pelo monóxido de carbono e tem efeito ao peso, ou seja, quanto maior a envergadura da criatura, menor o efeito, ou mais tardio é o efeito. Então os mineiros usavam no passado canários dentro das minas, quando os canários começavam a desmaiar, saíam, queria dizer que estavam na presença de um gás letal. Portanto, isto é uma solução extremamente imaginativa e caberia no nosso projeto e é uma coisa que ninguém pensa. Portanto, a imaginação, a originalidade, as soluções locais, o engenho são as grandes mais-valias para os projetos e para as candidaturas. E ninguém se deve envergonhar se apresentar algo que parece um projeto louco. Muitas vezes os projetos loucos é que mudam o mundo. Muito bem. Obrigado pela sua intervenção. Eu fico com alguma pena dos canários, confesso, mas temos que ser criativos. Posso acrescentar que, inclusivamente, perante o holocausto dos canários, foram criados mecanismos de reabilitação e de oxigenação dos canários dentro das minas. Eu não vou falar disso, mas quem pesquisar, por exemplo, no Google, pode encontrar todo o equipamento de reanimação dos canários. Sempre a aprender. Muito obrigada. Nós, como estava a referir, nós temos aqui várias questões e eu ia tentar articular se concordasse entre as questões e o painel de convidados e por um pedido especial, se me permitirem, ia passar a palavra a um dos convidados, que é a Sílvia Madeira, que representa a Odiana, porque está aqui com algum condicionamento familiar e, portanto, está aqui um bocadinho limitada no tempo. Portanto, se não houver aqui qualquer tipo de objeção da vossa parte, eu passaria a palavra à Odiana, representada pela Sílvia Madeira. Olá, boa tarde. Obrigada, Josélia, pela atenção e obrigada, Aquiles, pelo convite de última hora. Eu peço desculpa de ser a primeira, mas é que tenho uma bebé com 24 dias e ela deve estar prestes a acordar e, portanto, antes que ela acorde, aproveitar e deixar o nosso contributo do território do Baixo Guadiana, porque independentemente de aprofundarmos melhor a leitura da documentação toda do projeto e a apresentação que foi feita pela Sra. Arquiteta Helena Roseta, e na prévia discussão que tive com o Dr. Aquiles por telefone, este programa parece-nos interessante no nosso território, que é um território maioritariamente de baixa densidade. É um território de fronteira e nós temos 2 concelhos, um deles é Alcotim e o outro é Castro Marim, com uma população muito envelhecida e com baixo índice de natalidade e, portanto, com uma população envelhecida com problemas graves a nível habitacional. Temos um projeto que gostaríamos muito de implementar e possivelmente esta vai ser uma oportunidade, que é pequenas adaptações nas habitações de idosos para prevenção do risco de queda, porque as quedas nos idosos e as fraturas do colo do fémur são uma das principais causas dos idosos irem parar ao hospital e acabarem por ficar institucionalizados após essas quedas. Portanto, de forma a evitar a institucionalização desses idosos e a garantir a permanência deles nos seus montes, nas suas pequenas aldeias, nas suas habitações, nós tínhamos o desejo de fazer um projeto de pequenas adaptações arquitetónicas destas populações
nestes territórios de baixa densidade. Portanto, este programa parece-me ser uma excelente oportunidade. Certeza que teremos a oportunidade de discutir mais em pormenor este projeto e outros, porque já vimos que é muito abrangente e pode englobar ideias de base, mas também ideias mais complexas e, portanto, poderemos fazer aqui uma articulação interessante nos 3 concelhos em que trabalhamos. E agradecer a oportunidade de podermos participar e de dar o nosso contributo naquilo que é a nossa realidade, que é uma população muito envelhecida com graves problemas habitacionais. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação e pelo seu contributo. Arquiteta Helena Roseta, temos aqui algumas questões, talvez pudéssemos explorar agora algumas, antes depois de passar a palavra a mais alguém. Penso que terá acesso a essas questões, senão eu posso... Eu queria só dar um contributo à Sílvia. Posso? Primeiro, também como se foi a delegação, nós temos um projeto na equipa que eu integro nesse sentido, já com muito material, podemos obviamente ajudar na construção do que vocês estão a pensar, mas eu chamo a atenção para outra coisa, que é a problemática da queda dos idosos também tem a ver com, para além da estrutura física, da habitação, dos obstáculos, etc., tem a ver com a falta de força. Os idosos, no geral, pensa-se que caem porque têm problemas de equilíbrio, isso acontece, mas não tanto como se pensa. A falta de força é fundamental e, por exemplo, pode envolver também professores de educação física, as escolas, ou seja, quando pensamos num projeto dessa natureza, podemos envolver uma parceria, que é um projeto com mérito e com interesse, para mim, calha que nem gingas no que nós estamos aqui a desenhar, podemos ainda envolver outros parceiros que contribuem para os mesmos objetivos de uma maneira diferente. Obrigada, Mário. Posso ser eu agora, Josélia? Obrigada. Então, nós já temos aqui mais de 10 perguntas, vamos tentar responder rapidamente a algumas. A Josélia está muito bem acompanhada. Vamos tentar responder. Vamos tentar começar a responder. Agora, pode ser? Muito bem. Então, a Luz Esteves diz que não assistiu à apresentação na sua região, que era Lisboa e Val do Tejo, está a assistir a esta, e a pergunta é esta. Pelo que compreendi, não tenho de selecionar um bairro. Posso alargar o projeto a toda a vila da Golgã, em vez de selecionar só um bairro? Bom, é assim, poder pode, mas é preciso ver se toda a vila tem aquelas características do território elegível. Portanto, se calhar dentro da vila da Golgã há umas zonas com mais vulnerabilidades ao nível da freguesia ou de zonas mais pequenas. Portanto, vejam isso com cuidado, porque se meterem um território que não cumpre aqueles 7 critérios em todo o território, depois não passa. Portanto, olhem bem para a vossa vila e vejam se é para toda a vila que cumpre aqueles critérios ou se é apenas para uma parte da vila. Eu, como não conheço a Golgã, conheço de nome e de lá já ter ido, mas não conheço em pormenor, só vocês é que podem resolver isso. O segundo comentário é da Elsa Gonçalves. Pergunta se vamos ter acesso aos documentos desta apresentação. Vão, sim senhor, e até já lá estão, porque estão no site e procura no site, vai à secção onde diz participar, dentro do participar procura nas sessões de capacitação e encontra lá os materiais de divulgação, em particular esta apresentação, assim como a gravação das outras sessões todas. Isso é muito importante. A Dina Barreto também pergunta, relativamente aos direitos e deveres dos grupos de moradores, somente participam com o levantamento das necessidades na parceria? Não, Dina, os grupos de moradores podem participar na construção do próprio projeto e na sua execução, é muito importante. Havendo grupos de moradores que estão disponíveis para deitar mãos à obra, vamos a isso. E é mesmo muito importante que o façam. Não é só fazer inquéritos ou fazer levantamentos, é meter as mãos na massa. Digo-lhe mais, os grupos de moradores, se houver um grupo de moradores que seja parceiro, ele entrando na parceria pode ser financiado, ou seja, as pessoas do grupo de moradores que possam oferecer mão de obra para fazer alguma coisa, podem ser pagas por isso. O programa paga esse trabalho das pessoas, não é tudo trabalho voluntário. Portanto, tenham isso em conta quando pensarem no que é que querem fazer. Perguntou se adquirir um contentor pré-fabricado é elegível. Será elegível consoante o destino que quiserem dar ao contentor e para que é que for e em que condições for, mas em alguns sítios pode ser uma boa solução. Isso agora depende da maneira como vocês apresentarem e explicarem a vossa proposta.
E depois pergunta ainda a mesma pessoa se as universidades privadas podem ser parceiros e se recebem financiamento na parceria. Vamos lá ver. Uma universidade privada que seja uma entidade cooperativa, pertencente, portanto, ao setor cooperativo, pode, porque é uma coisa não lucrativa. Se for uma empresa, já não pode, porque é uma entidade lucrativa. Portanto, há aqui uma separação importante. Podem ser parceiros, entidades não lucrativas ou grupos informais, mas empresas ou entidades lucrativas não poderão ser parceiras. Há um quarto comentário de imigrantes de Sines, e que pergunta, quando se refere à requalificação do espaço, os centros comunitários situados nos bairros podem ser considerados? Podem e devem, porque às vezes é mesmo o único sítio onde as pessoas conseguem fazer ações, e essa experiência é uma experiência positiva. Vou talvez responder mais um, depois deixo os outros para uma nova volta. A Carla Fernandes pergunta se existe alguma distribuição regional prevista para este programa ou o limite de candidaturas aprovadas por região. Nós discutimos isso, Carla, entre as equipas regionais e a nacional, e chegámos à conclusão que não tínhamos base nenhuma para fazer esta distribuição. Não fazemos a menor ideia dos projetos que vão aparecer, não fazemos a menor ideia da qualidade dos projetos, do empenho que as pessoas vão pôr neles. Portanto, não temos nenhum limite de candidaturas aprovadas por região, nem nenhuma distribuição regional prevista. Temos duas coisas. A mesma entidade promotora não pode apresentar candidatura, mais do que uma candidatura por freguesia. Pode apresentar noutras freguesias, mas na mesma não pode. Neste momento o que lá está escrito no regulamento até que não pode apresentar no mesmo território, mas como território é uma coisa muito vaga, para a freguesia toda a gente sabe o que é na mesma freguesia. É isso que irá ficar no regulamento. E, portanto, há um limite de candidaturas para as entidades promotoras numa freguesia. Cada entidade promotora só pode apresentar uma candidatura por freguesia, pode ir a outros sítios. Quanto ao limite de candidaturas aprovadas por região, não há, e portanto, o que temos também, e isso também está no regulamento, é que, se porventura as candidaturas são pontuadas pelo júri, os pontinhos, consoante a apreciação que faça, depois aqui é como as notas dos meninos dos exames, sai uma pauta com a lista das candidaturas todas aprovadas, com os valores mais altos em cima e depois vem para ali abaixo. E chega a uma certa altura em que já não continua mais porque o dinheiro já não chega. Portanto, o dinheiro vai para as candidaturas que tiverem maior pontuação, melhor nota, chamemos-lhe assim. O que é que acontece? Às vezes têm notas iguais. Por exemplo, se a pontuação puder ir até 100, podem aparecer 3 candidaturas com 76 pontos que teriam direito a ser financiadas. Havia dinheiro para 2, mas não havia dinheiro para a terceira. Estão as 3 empatados e o dinheiro não chega para todos. O critério que vai servir nessa altura é o dinheiro irá para aquela candidatura da região onde haja menos candidaturas aprovadas. Esse é o único critério que a gente tem para fazer aqui algum reequilíbrio. Para candidaturas de igual mérito, damos prioridade às regiões que tenham menos candidaturas. Fora isso, apreciamos as candidaturas pelo seu mérito. E ficamos por aqui neste momento, Josélia. Veja lá como é que quer fazer agora. Ok, obrigada. Eu possivelmente agora desafiava uma das entidades convidadas da região do Alentejo para fazer a sua apresentação ou a sua exposição. Não sei se alguém... Temos aqui uma Madalena Palma. Sim? Sim, olá, boa tarde. Eu tenho uma questão. Eu sou diretora-geral da Associação STAR, acho que Beja está representada unicamente com a nossa associação. Nós, à medida que eu estou com a minha colega, à medida que estávamos ouvindo, estávamos já a definir o projeto e como é que vamos fazer, porque todos os eixos abrangem a nossa área de atuação, por isso nós muito... Nós perdemos-la, deve estar com problemas na internet. Nós perdemos, Madalena, perdemos o som. Se calhar vai... Deixámos de ouvir por momentos. Não sei se já me estão a ouvir. Agora sim. Sim, peço desculpa. Estava a dizer que nós seremos a entidade promotora, mas vamos contactar duas entidades que já são nossas parceiras e que vamos convidar também para serem nossas parceiras nesta candidatura que vamos submeter. E que são duas juntas de freguesia. É assim, Beja é uma cidade pequena, nós temos 2 uniões de freguesia que abrangem todo o concelho. E os 3 eixos que nós vamos abranger é praticamente toda a cidade. E nós vamos, por exemplo, na questão da saúde, já tínhamos uma ideia, porque nós queremos implementar os testes psicotécnicos
que atualmente não são feitos, e muitas das pessoas que nos procuram na associação é para pedir também alguma orientação, e nós todos os serviços que prestamos são gratuitos aqui na associação. Temos psicólogos a fazê-lo. Se nós pudermos fazer esta parte dos testes psicotécnicos e abranger mais a cidade, melhor. Na parte da área social é também um dos eixos que nós queremos abranger, obviamente. Nós somos assistentes sociais e a nossa atuação é direcionada para as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. E uma das coisas que nós sentimos muita falta aqui, pronto, que é a nossa realidade mais próxima, é a falta de orientação parental, e é uma das coisas que nós também queremos abranger no projeto. E no eixo económico nós já estamos a desenvolver um projeto que é o projeto SER, que é da empregabilidade. Entidades parceiras para desenvolver este projeto, nós queríamos convidar as 2 uniões de freguesia que vão abranger a cidade, ou seja, não sei se é correto ou não, porque não é um bairro, é sim a cidade, se é execuível ou não, por isso podemos depois adaptar por forma a ser execuível, porque é isso que nós queremos, obviamente. Fecho. Eu posso responder, doutora Josélia? Posso reagir? Claro. Madalena, o problema que pôr a cidade inteira é a mesma questão que pôs há bocado da Vila da Gulgã, quer dizer, é preciso garantir que no território se cumpram aqueles critérios de elegibilidade. E as juntas de freguesia ou as uniões de freguesias podem perfeitamente ser parceiras, mas não podem ser beneficiárias, não recebem dinheiro. Portanto, num projeto desses acabaria o dinheiro e só para a vossa associação. E poderão depois ter dificuldades em serem bem pontuados se não juntarem na parceria moradores, a comunidade a quem o vosso trabalho se dirige. Portanto, isso é extremamente importante. Portanto, não basta a vossa associação prever e organizar um projeto de grande qualidade, tem que arranjar maneira de fazer participar os destinatários, porque isso pontua... Há um limite de parceiros? Peço desculpa por interromper. Não há limite de parceiros. Há um limite. Não há limite. Ok. Pergunta, talvez eu agora pudesse... Eu também queria acrescentar uma coisa, posso, arquiteta? Pode, claro. Por exemplo, também a maneira como nós apresentamos. Quando apresentou, nós queremos fazer testes psicotécnicos, isso é um instrumento, não é um objetivo. Tem que ser muito claro o objetivo. Podem ser testes psicotécnicos para as pessoas tirarem a carta de condução de pesados, por exemplo. E provavelmente não será elegível. A vossa ideia é dizer outra, com certeza. Portanto, tem que ser muito claro quais são os objetivos e quais são os instrumentos que utilizam para atingir esses objetivos, para depois ser elegível. Obrigada, Mário, foi muito importante o que disse. Eu posso continuar, doutora Josélia? Pode, arquiteta. É que já temos aqui imensas respostas, mais de 10 respostas para dar. Vamos lá dar aqui mais uma mancheia de respostas. O João Nuno Arroja Neves pergunta que intervenção podem ter os municípios, se podem ser parceiros ou promotores. Na atual redação do regulamento podem ser parceiros. Nós temos estado a receber alguns contributos na consulta pública a pedir para eles poderem ser também promotores. Ainda não decidimos essa questão, por uma razão simples. Se é verdade que há sítios do território do nosso país, e nomeadamente Alentejo e Algarve, mas sobretudo também Alentejo, em que os municípios têm um papel fundamental e se os municípios não avançarem será mais difícil arranjar as candidaturas. Também é verdade que os municípios têm outros meios, sobretudo os municípios, mais que as freguesias, têm outros meios técnicos, têm até muitas vezes técnicos especializados em fazer candidaturas. Isto vai criar uma desigualdade em relação a organizações e associações que não têm essa capacidade, não têm esse corpo de funcionários e, portanto, nós temos muitas dúvidas em que os municípios possam ser promotores, porque estamos a dar aqui, assim, uma possibilidade de competir em condições muito desiguais, porque depois as associações, as coletividades não têm estas capacidades técnicas e depois ficam em desigualdade. Portanto, provavelmente ficará como está no atual regulamento, podem ser parceiros, não podem receber dinheiro da candidatura, são muito bem-vindos como parceiros, mas os promotores têm que ser entidades da sociedade civil. Por enquanto é isto que está previsto. Outra pergunta da Ana Palmeira, está apenas a dizer que isto é importante, a delegação de Faro, de Faro e Lolé da Cruz Vermelha Portuguesa está disponível para parcerias, portanto quem precisar de parcerias na saúde, já temos aqui uma oferta. Delegação de Faro e Lolé da Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Faro, Lolé, portanto. O grupo de imigrantes de Sines, que já há pouco fez uma pergunta, faz agora outra pergunta que é assim, podemos apresentar uma candidatura, um único projeto, mas que englobe mais do que um eixo? Podem, sim senhora. Esses projetos que englobem mais do que um eixo até são os projetos maiores, são os que levam a um financiamento maior porque são chamados projetos integrados.
Podem, sim, senhora. A Ana Amaro, olha outra oferta de parceria, mas que bom. Casa do Povo do Conselho de Olhão, aí pessoal do Algarve, se precisarem de mais um parceiro em Olhão, tem a Casa do Povo do Conselho de Olhão que apresenta a sua disponibilidade para parcerias e que aguarda ser contactada. A Elsa Gonçalves pergunta se as autarquias podem ser promotores ou parceiros, eu acho que já respondemos. A Sandra Domingos pergunta se uma IPSS pode candidatar-se. Claro que sim, pode e muitas vezes vai fazê-lo, seguramente. Temos aqui várias pessoas que comunicam que estão a assistir, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, o Litoral Alentejano Solidário está a assistir, a CRI Litoral Alentejano está a assistir, a ADC Moura também está a assistir e a felicitar-nos. E agora vamos passar a mais uma perguntinha do João Machado Guerreiro, que esta pergunta é importante. Não entendo bem a distinção entre promotores e parceiros, se a gente pode esclarecer. João, é assim, os promotores são os que se responsabilizam por apresentar a candidatura e que se responsabilizam por receber o dinheiro e por fazer a gestão de todo o projeto. Têm que ter o número de pessoa coletiva, não podem ter dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária e são os depositários do financiamento do projeto. Depois, os promotores é que distribuem pelos parceiros o financiamento de cada um. O Estado não pode dar dinheiro a parceiros que não tenham o número de pessoa coletiva, por exemplo. E por isso é que a gente arranjou esta solução. O dinheiro vai através do promotor e o promotor, no âmbito do projeto e daquilo que combinaram que cada um faria, é que sabe como é que se distribui o dinheiro e tem que prestar contas. Naturalmente, a prestação de contas vai ser com a ajuda de todos a preencherem os seus relatórios de prestação de contas, mas esta é a diferença principal. Promotores são responsáveis por apresentar a candidatura e por gerir, parceiros são responsáveis por contribuir, participar, desenvolver, mas não têm a responsabilidade de gerir o projeto. Portanto, isto é importante que fique claro. Mais um comentáriozinho, se me dão licença, porque ainda temos aqui mais 15 novas mensagens, portanto há aqui muito comentário para responder. Esta pergunta é muito engraçada. Margarida Flores, uma banda de música pode ser um parceiro? Se for uma coletividade, com certeza. E se não for uma coletividade, pode ser simplesmente um parceiro informal. Venham daí, façam um belo de um projeto com a banda de música, que isso é bom. Nós precisamos de música. Arquiteta, temos de saber se é uma banda filarmónica ou se é uma banda de hard rock. Uma banda de quê? É o que hard rock. É o que for, Mário, é o que for. Teresa Batista, já estava a brincar, é evidente claro. Que tudo quanto é cultural integra-se perfeitamente dentro dos nossos objetivos e, portanto, são muito bem-vindas as bandas, sejam elas de uma coisa ou de outra. A Teresa Batista pergunta, que já foi perguntado, se é possível uma candidatura que englobe vários eixos. São vocês que escolhem. Os nossos imigrantes de Sines que estão muito ativos querem saber mais coisas. Onde é que podem encontrar o documento que demonstra a elegibilidade? Ou seja, quais as despesas que são elegíveis e não elegíveis? Há aqui duas coisas diferentes. Elegibilidade do território, que eu expliquei que tem que cumprir aquelas condições. O documentozinho vai estar na candidatura e eu já posso mostrá-lo a seguir se quiserem, como é que ele é preenchido. Elegibilidade das despesas também vai estar no formulário da candidatura e digo-vos em termos muito genéricos, o que é elegível? É elegível o pagamento de salários dentro de determinados valores de referência, é elegível o pagamento de despesas de comunicação, é elegível o pagamento de aquisição de materiais, é elegível o pagamento de alguma aquisição de serviços que precisem para completar um projeto, é elegível, por exemplo, tarifas ou taxas municipais ou à freguesia que tenham que pagar por algum projeto, se vão usar espaços públicos ou qualquer coisa que tenham que pagar, é elegível. Enfim, estas são as principais despesas elegíveis e é evidente que as despesas de comunicação também são elegíveis e, portanto, o próprio formulário da candidatura tem lá um quadro de orçamento onde tem os itens todos que são elegíveis e o quadro está pré-preenchido, portanto, se a pessoa assinalar, aparece logo lá o valor de referência vezes 1, vezes 2, vezes 6, consoante a quantidade que precisarem. Portanto, isso é assim que vai ser. As despesas, depois a prestação de contas, você não perguntou, mas eu posso dizer, a prestação de contas não é por faturas, não é contra reembolso. A prestação de contas é por relatórios de execução em que as pessoas têm que demonstrar que aquilo que disseram que iam fazer está feito. Nós não vamos analisar faturas. A entidade promotora tem que guardar as faturas todas, os recibos todos têm que ter o dossiê organizado, porque pode haver uma auditoria, uma inspeção, seja o que for, e tem que ter a papelada em ordem. Mas nós não vamos analisar nem validar papéis, nós vamos analisar resultados. Portanto, os relatórios de prestação também são um modelo que nós vos damos e a pessoa, por exemplo, propôs fazer uma atividade qualquer, olha, neste caso a banda de música, tinham um concerto da banda de música no dia tal para dinamizar não sei o quê. Mostrem uma gravaçãozinha de um bocadinho do concerto para a gente também usufruir, ou mostrem uma fotografia para demonstrar que aquilo aconteceu.
portanto, é através ou testemunho de alguém que lá esteve, com o telemóvel filma o testemunho, enfim, é através deste tipo de pequenas provas e também visitas dos nossos técnicos e das nossas equipas regionais aos locais, que nós vamos conferindo que as coisas estão a ser feitas. Eu vou parar neste comentário e depois, mais daqui a bocadinho, temos ainda aqui 17 mensagens, mas agora vou responder só a Ângela Rosa. O Movimento de Cidadãos pelo Centro de Experimentação Agrária de Tavira muito gostaria de contribuir no sentido de levar a cabo hortas comunitárias e de inclusão biológicas, ligando a comunidade em torno da educação alimentar, alimentação saudável nas cantinas e dieta mediterrânica. Muito bem. Uma dinâmica simples, mas que, entre outras a explorar, pode ser muito importante para a localidade. Não há nenhuma horta comunitária no Concelho de Tavira. Olha, está na altura de a fazerem. Há muita população de origem asiática que vive em más condições e com pouco ou nenhuma inclusão na comunidade. As hortas pluriculturais e a partilha de saberes e de conhecimento em torno da biodiversidade pode ser uma ótima forma de inclusão e interação ao ar livre em tempo de Covid-19. Aqui tem um belo de um projeto, arranjem o território, arranjem os parceiros e avancem. E veremos como é que o júri vos vai tratar e espero que vos trate bem. Por agora fico por aqui. Obrigada, Sra. Arquiteta. Para fazer aqui algum equilíbrio entre regiões, eu agora convidava a In Loco, representada pela Vânia Martins, se quer fazer a sua intervenção. Olá, boa tarde. Para já quero felicitar-vos pelo programa, parece-me extremamente interessante. Acho que a abrangência em termos destes temáticos de intervenção é brutal e espero que consiga dar resposta a muitos dos problemas do território. A questão que eu tinha para colocar, a In Loco trabalha a nível do desenvolvimento rural, já temos tido projetos, neste momento temos projetos que estão muito ligados com a questão da alimentação e da alimentação saudável e da produção local, e temos também já trabalhado em territórios mais urbanos, nomeadamente a nível de projetos de intervenção social com grupos excluídos e, portanto, vemos muitas formas há aqui muitas possibilidades de podermos dar continuidade ao nosso trabalho neste programa. A questão que eu tinha para colocar já foi um pouco respondida pela Helena, e tinha que ver justamente com a questão da monitorização pela entidade gestora da execução. Porquê? Porque muitas vezes, porque é um programa extremamente direcionado para organizações do território, que muitas vezes algumas têm competências mais limitadas do que outras grandes entidades e entidades mais experientes, e parece-me importante aqui a questão da monitorização, porque muitas vezes os projetos, as entidades gestoras são muito burocráticas e estes processos acabam por ocupar muito tempo a nível da gestão dos projetos, da comprovação, de prestar contas, de apresentar evidências de que as ações foram realizadas. Queria só perceber um bocadinho melhor como é que vai funcionar a nível de relatórios, porque me parece que é uma questão importante também para as entidades se poderem candidatar e depois para poderem dar resposta na fase de discussão. Zélia. Arquiteta, se puder responder logo. Muito bem, respondo já. É assim, isso é muito importante e, na verdade, a questão da monitorização é importante. Vamos lá ver, Vânia. O que nós prevemos no regulamento é assim, se for um projeto pequenino, 5.000 euros, não é preciso estar a fazer muitos relatórios de prestação de contas. Há um dinheiro que entra no princípio, acaba-se a ação, finaliza-se e fazem o relatório final, não tem que estar a fazer relatórios intermédios. Se for mais verba, 25.000 ou 50.000, já tem que haver relatórios intermédios, 2 ou 3. O que é importante nestes relatórios? É que o dinheiro só avança a prestação seguinte, a tranche seguinte, se o relatório tiver sido apresentado. Portanto, se as pessoas já tiverem o projeto adiantado, mas não apresentarem o relatório, não recebem mais financiamento. Portanto, tem que haver aqui assim também este sentido de responsabilidade de vai entrando o dinheiro à medida que as coisas estão a ser realizadas. Nós sabemos que às vezes algumas coisas se atrasam, algumas ações se atrasam, vai haver compreensão para ajustamentos nisso tudo, e os relatórios, como já expliquei, não vão ser relatórios muito burocráticos, bem pelo contrário. Mas vamos insistir muito, e esta é uma mentalidade que em Portugal às vezes é muito escassa, queremos ver resultados, nós queremos ver resultados, portanto o objetivo aqui é ver resultados. Como é que lá chegaram não é tão importante, o que é importante é o que é que conseguiram fazer
e mostrem-nos os resultados, porque isso é que é a energia deste programa. É os resultados que a gente consegue mostrar não só aqui às equipas, mas sobretudo à população. Com este programa, o que é que vocês conseguiram fazer? Porque isso dá ideias a outros. Portanto, isso é que é importante. Posso mais uns comentáriozinhos, doutor José, ou tem mais gente para falar agora? Por mim, eu tinha percebido que o engenheiro José Velez há pouco quereria fazer alguma intervenção. Vamos já passar ao Zé se Velez. se mantém. Vamos passar ao Zé Velez. O Zé Velez prescinde da sua palavra, que já foi esclarecido pela nossa coordenadora, e além disso, também para dizer que há mais 2 participantes no Baixo Alentejo, mas nomeadamente a ADC Moura e as Terras Dentro, que também abrange o Baixo Alentejo. Era só apenas... O colega Malagueira já há muito tempo a pedir a palavra. Tinha pedido logo no primeiro. Deu. Senhora Arquiteta, se concordar, então passaríamos a palavra à Malagueira. Muito e depois bem. já íamos Muito bem. a outras respostas, pode ser? Você só tem que... Isso, já tem som. Ora, muito bem, eu vou ser rápido porque não quero tomar muito tempo, porque deve haver mais pessoas interessadas, embora ainda a gente deva ter o quê? Só mais 3/4 de hora. É pelo seguinte: primeiro, agradecer o convite para estar aqui hoje a assistir. Segundo, para agradecer à Helena Roseta e dar aqui um louvor ao projeto, porque realmente passar de uma cidade como Lisboa, com um tipo de projeto social, com a participação da comunidade para o país inteiro, é obra. E é um desafio que realmente acho fantástico e é uma oportunidade enorme para nós podermos afinar objetivos, afinar atividades, e uma grande vantagem que eu vejo é estreitar os laços entre a comunidade. Ou seja, nós aqui dos projetos que a gente quiser realmente organizar dentro da comunidade e para a comunidade, temos uma oportunidade muito positiva e muito boa para comunicar entre uns e outros e talvez até mesmo estreitar amizades e projetos para o futuro que bem merecemos. Segundo, é para vos dizer que nós estamos localizados como Associação de Moradores e Cidadãos no bairro da Malagueira, em Évora. Contudo, este bairro de 1.200 fogos, o que alberga à volta de 4 a 5 mil pessoas, está rodeado de um certo e determinado número de bairros que integram não só a freguesia, como é óbvio, mas também integram as necessidades do bairro, as populações desse mesmo bairro, e é transversal a praticamente 9 ou 10 bairros aqui na zona. Isto porquê? Para vos dar uma pequena ideia, em 1975, 76, 77, depois do 25 de Abril, surgiu, através do SAL, o projeto de expansão oeste da cidade de Évora, porque era a única zona que crescia em habitação. E foi-se expandindo, e hoje alberga à volta de talvez 15 a 16 mil eleitores. E não existem equipamentos. Todos os equipamentos estão praticamente do outro lado da cidade, na parte este, e a parte oeste ficou sem equipamentos e tem pura e simplesmente habitações. E é exatamente nesse contexto que o bairro nos vai de certeza absoluta ajudar, e oxalá que este projeto dos bairros saudáveis se prolongue por mais N anos, porque nós bem merecemos, a nível local, de poder expandir as comunidades com qualidade de vida. Ora bem, posto isto, nós vamos enveredar por um projeto, temos o projeto mais ou menos definido, temos parceiros definidos, o promotor. O promotor, vou colocar aqui, em relação ao promotor, 3 ou 4 questões. A primeira, em relação à contabilidade. Teremos que ter contabilidade organizada ou não? Gerir os documentos em termos contabilísticos, faturas, pagamentos, etc., obriga-nos
a ter obrigações fiscais. Ou seja, depois de toda a contabilidade feita de um ou de mais projetos, ou de 5.000 euros, ou de 50.000 euros, ou até mais, haverá de certeza absoluta obrigações fiscais. Para além disso, nós temos que ter cuidado, e talvez vocês nos possam ajudar, para produzir documentação que seja documentação válida não só para a vossa organização, mas também para os sócios e para as comunidades, porque nós temos muita preocupação em fazer as coisas e fazê-las com transparência, para que toda a gente saiba que o projeto está a correr, que estão a ser concluídas certas e determinadas etapas e nós queremos fazer o rastreio e mostrar à comunidade a nossa transparência para todos saberem e estarem a par da conclusão do projeto. Em relação aos dinheiros do projeto, se o projeto for, por exemplo, de 5.000 euros ou de 50.000 euros e devido às circunstâncias de uma ou outra atividade, passar para 51.000 ou 50.500 ou 51.500, se isso é problema ou não, ou se a gente temos mesmo que nos restringir aos 50.000 euros. E justificar, como é óbvio, nesses relatórios que vamos apresentar, se o projeto for para a frente, temos que apresentar periodicamente. Portanto, a questão dos parceiros limites já foi respondida. Em relação aos dados, nós neste momento, para caracterizar os dados, nós temos, a base dos dados tem 9 anos de idade, baseado no censo de 2011, se não me engano. Portanto, estamos em 2020, para o ano 2021, todos os dados antropológicos e sociais vão ter vamos ter uma nova amostragem e uma nova realidade. Quero lembrar que Évora e Beja, para aqueles que estão a assistir e talvez não estejam recordados, são os maiores distritos de Portugal. Primeiro é Beja, em termos de superfície, depois é Évora. Contudo, Évora, Beja, por ser maior, deve ter à volta de 151 mil habitantes e Évora tem 180 mil. Isto para caracterizar um pouco o interior e talvez o maior número de necessidade que a gente temos em ter dados, e agora vou à minha questão, não temos dados da saúde. E a pergunta que se coloca é: onde é que nós podemos ir aceder a dados que sejam necessários para caracterizar a zona, o bairro, as ruas dos projetos que temos que apresentar? E a quarta questão, a terceira questão, nós estamos muito preocupados com a continuidade. Ou seja, qualquer projeto que seja feito, quanto a nós, não vai resolver logo no primeiro mês, nos primeiros meses e nas primeiras semanas e no primeiro ano, resolver de certeza absoluta todos os problemas que a gente tem para resolver na nossa comunidade. Porque mexe muito com a saúde das pessoas, mexe muito com a parte da consciência e com a maneira de estar na sociedade. E a continuidade deverá estar garantida. E como é que nós nos vamos ter e nos vamos apetrechar de mecanismos para manter a continuidade do projeto, para que se realmente for um sucesso ou for meio sucesso, caso venha a ser uma candidatura aceita, tenha continuidade e a gente possa continuar com a mesma política de apoio com a comunidade para os próximos anos. Sabemos que é necessário também muita capacitação. Eu se calhar pedia-lhe para começar a sintetizar, porque eu tenho aqui 28 pessoas a pedir para fazer perguntas. Pronto, então já acabei. Posso ficar por aqui. A outra questão era se pudesse falar sobre o acompanhamento do projeto aos promotores, por mentores e pessoas que nos possam ajudar. Pronto, tem dito e é tudo por agora.
E a arquiteta pediu exatamente isso, que respondesse aqui a estas questões, que elas estão em crescendo, não é? É tudo, e eu vou já dizer que você pôs aqui questões fundamentais que nós ainda não temos muito desenvolvidas, este problema das obrigações fiscais, nós vamos ter que trabalhar isto rapidamente para termos aqui uma informação correta e ajustada ao nível de informação que temos do programa. Perguntou se precisavam ter uma contabilidade organizada. Propriamente não precisam ter um ROC nem um TOC, não precisam ter um revisor nem um técnico oficial de contas, mas convém que tenha alguém organizadinho que seja capaz de manter os documentos em ordem e nas pastas correspondentes para se poderem um dia analisar. Mas quanto às obrigações fiscais é que a gente vai ver exatamente o que é que se passa. Há muitas situações em que há isenção de impostos, nomeadamente as entidades sem fins lucrativos, as cooperativas, etc., têm isenções fiscais, mas nós vamos trabalhar isto para podermos dar uma informação mais segura. Naturalmente, a questão da transparência que você levantou é decisiva e nós próprios, se forem ao nosso portal, vão ver que pomos lá a informação toda, inclusivamente todas as reuniões que fazemos, está lá a informação e os documentos que nós discutimos e a ata da reunião do que é que se discutiu, para que realmente as pessoas possam saber o que é que andamos a fazer. Quanto ao limite do valor do financiamento, não está previsto que se estique esse limite, aquele é mesmo o limite. O projeto pode ser um bocadinho menos para contar com uma folga, pode não ir chegar aos 50 mil por 46.500 ou 48.000 ou isso para ter alguma folga, mas não está previsto haver reforço do projeto. Pelo menos neste momento não está previsto, porque isso levantava um problema. Como isto é um concurso, um procedimento concursal, se nós fazemos alterações no meio do percurso, os candidatos iniciais podem dizer que foram prejudicados, porque foi avaliado foi a candidatura inicial e não as alterações, e portanto temos que ter muito cuidado com isto para não criar desigualdades entre os concorrentes. Os dados da saúde podem pedi-los, nós temos a equipa, mas podem mandá-los pedir através do tal mail geral. Nós temos na equipa de coordenação nacional o Heitor Vária, que está precisamente a recolher estes dados todos e as estatísticas da saúde, está a recolher os dados da saúde também. Os dados da saúde não estão organizados, muitas vezes não é por freguesia, é por escalas maiores, mas em todo caso podemos. Agora, uma coisa que eu queria dizer, não é preciso, para confirmar a elegibilidade dos escritórios, não é preciso fazer grandes cálculos estatísticos, é o conhecimento que vocês têm da zona. Não é preciso estar a dizer que tem X% disto ou X% daquilo, porque senão nunca mais daqui saíamos. Não há estatísticas em Portugal para isto e as comunidades não têm meios para fazerem este trabalho. Tomar as entidades públicas terem no feito que não está, quanto mais as outras entidades privadas. Portanto, não vamos pedir isso, vamos pedir uma avaliação, digamos, mais qualitativa do que quantitativa. E é vossa, e nós apenas a confirmamos. Quanto à continuidade do programa, também eu gostaria muito, vamos ver quem é que lá está nessa altura, isto até 2021, quem é que cá está de nós todos, quem é que está no governo, se a política continua, se não continua, olha, isso é um mistério e, portanto, nós gostaríamos muito, o certo é isto, se o programa for bem sucedido, qualquer que seja o governo vai querer que ele continue. E isso é que é a força do programa. Portanto, se a gente mostrar que isto nem sequer é muito dinheiro, que com este dinheiro se consegue fazer coisas, quando há tanto dinheiro que não se aproveita, talvez isso seja a nossa força. Quanto ao acompanhamento por mentores, ainda bem que levantou a questão, nós temos a possibilidade no programa das pessoas pedirem, através do nosso mail, pedirem para ter um mentor, ou seja, uma pessoa que se oferece, que tem conhecimentos, por exemplo, de contabilidade ou outra coisa qualquer, para ajudar os projetos a terem mais qualidade técnica, ou pode ser um arquiteto, ou pode ser um economista, ou pode ser um contabilista, ou pode ser um jurista, que sejam pessoas que se ofereceram ao programa para serem mentores de projetos. E essas pessoas podem-vos ajudar sem custos. Portanto, essas pessoas não são pagas pelo programa, nem são pagas por nós, são voluntários, mas eu tenho estado a receber mails de pessoas a dizer que querem ajudar. E, portanto, é pôr essas pessoas a responder a quem está a precisar de ajuda. Portanto, nós aqui na equipa nacional seremos um bocadinho uma espécie de um banco. Recebemos de um lado as ofertas e do outro lado os pedidos e vamos tentar fazer encaixar umas coisas nas outras. Muito bem, vocês também podem encontrar mentores e pedir que eles vos ajudem. Tenho 33 novas mensagens. Isto é aqui um grande desafio. Senhora arquiteta, peço desculpa, temos aqui o Dr. Mário Santos, que eu penso que ele eu queria acrescentar, vamos lá ver, os dados da saúde, há uma série de indicadores que nós selecionamos para verificar a elegibilidade dos territórios, por um lado, mas há dados da saúde que podem ser muito importantes para fundamentar um projeto. Penso que era isso que o Malagueira estava a referir. Ora bem, cada coordenação regional tem um representante da saúde. E na coordenação nacional também há pessoas que obtêm os dados. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo da primeira questão que nos foi colocada das quedas da Sílvia. Para aquele projeto nós podemos fornecer, por exemplo, o número ou a incidência de fraturas colofémur. É facílimo para nós. Portanto,
é pedirem os dados da saúde que pretendem que nós arranjamos. Nós arranjamos maneira de os arranjar para aquela região. Agora, o nível de agregação é que pode não ser a da rua ou do bairro, mas temos uma noção, por exemplo, da incidência da fratura do colo do fémur, que é um dos flagelos com que a Sílvia quer fundamentar o seu projeto, e isto não é um dado nacional, nem daqueles que servem para a elegibilidade do território, mas serve para fundamentar a pertinência do projeto, por exemplo. Em relação à sustentabilidade do projeto, se ele for sustentável, será valorizado certamente pelo júri. Obrigada, Mário. E vamos continuar. Eu vou tentar ser o mais telegráfica possível para não deixar ninguém sem resposta, e vamos então continuar. Portanto, alguém pergunta da Segurança Social, Patrícia Neto, qualquer coisa, a complementaridade face a outros projetos no território é um item avaliado e pontuado em qual dos critérios de avaliação? Não é pontuado como um critério de avaliação, mas é permitido que o financiamento do projeto seja complementado com outros projetos que já existam, que naturalmente serão complementares. Portanto, se houver um projeto que esteja a acontecer e que aqui apareça através dos bairros saudáveis um projeto que possa complementar esse, é perfeitamente aceito, ele tem que declarar na candidatura que é complementar de uma outra coisa que já está financiada por outro sítio qualquer. O financiamento não pode ser é para a mesma coisa que já tem outro financiamento, mas pode ser complementar. Vamos continuar. Arquiteta Helena, peço desculpa, não sei se lá meu, mas não me apercebi ter respondido ao 18º comentário. É isso, eu acho que era mesmo este da complementaridade, não? Não saltei não? Sim. Saltei, espera lá, obrigada. A farmácia, Luís Furtado. Exato. Obrigada, José. Uma farmácia é uma entidade privada, presta serviço público na área da saúde, que é uma área fundamental. Assim sendo, está excluída como parceiro, já que tem uma representação de distribuição geográfica como outra entidade. A farmácia em si, se for uma entidade empresarial, não pode ser um parceiro formal do projeto, mas pode apoiar o projeto. Nós não enjeitamos apoios, não são parceiros do projeto, são entidades que apoiam. Há muitos projetos, por exemplo, no programa BIPSIP em Lisboa, que têm apoio de empresas, até apoio em materiais e até apoios. Tudo bem, não temos inconveniente. Agora, não é um parceiro porque isto dirige-se mesmo às organizações não governamentais e às entidades não lucrativas. Portanto, pode ser um apoio, pode ser uma entidade que vos dá informação útil e importante, mas não poderá ser um parceiro formalmente, pelo menos, a menos que o regulamento seja alterado e que alguém proponha que sejam, e está aberta a porta para fazer essa proposta se quiser. Temos, portanto, agora aqui mais abaixo, Ângela Rosa não concorda também que os municípios que os municípios e os freguesias sejam promotores, cria desigualdade na competição de projetos, sim, sem dúvida. Isto foi uma opinião mais do que uma pergunta. A Wanda Afonso pergunta se as entidades criadas recentemente podem concorrer. Claro que sim, até podem criar-se agora para concorrer, não há problema nenhum, desde que existam, deem-nos vida e aqui estamos nós. Percentagem da primeira tranche, pergunta também a Patrícia Neto da Segurança Social, percentagem da primeira tranche a transferir como adiantamento. Nós não sabemos exatamente quanto é que vai ser, porque depende do número de projetos que houver e da maneira como o nosso orçamento está a ser gerido através do Orçamento de Estado. Mas eu penso que a primeira percentagem, uma vez que isto vai ser pago em dezembro, vai ser muito pequena, porque não se justifica, porque temos que gastar o orçamento de 2020 e não se justifica estar a dar uma percentagem muito grande quando 2020 está a acabar. Portanto, teremos uma percentagem baixa, da ordem dos 10% a 15%, é o que eu imagino. Vamos ver, não vamos pôr esse valor, a percentagem no regulamento, porque depois isso podia limitar-nos, também não sabemos quantos projetos vão aparecer e, portanto, temos que arranjar maneira que os 10 milhões na totalidade deste ano e do ano que vem que o projeto tem, deem até ao fim. E, portanto, não podemos gastar agora mais do que devemos para depois pagar as outras tranches todas. Pergunta se existe a apresentação de pedidos de pagamento intermédios. Sim, quando há relatórios de prestação de contas, já peço o pagamento a seguir. Os relatórios servem exatamente para justificar um pedido mais da tranche seguinte. Pergunta o Ricardo se é elegível a aquisição de viatura. Depende para o que for. Olha, eu lembro-me de um projeto do IPZIP que foi todo em volta de uma viatura, mas sabe o que era a viatura? Chamava-se Caravana da Cidadania, era uma carrinha que foi toda transformada para andar com a internet portátil pelos sítios todos a servir a população. Isso serve. Agora, se for um carro para uma viatura para fazer serviço numa entidade qualquer, isso já não. Portanto, tudo é possível, depende da imaginação e da volta que dão às coisas. Pergunta a Patrícia também se na submissão de candidaturas é exigida a apresentação de cartas de parceria. Não está previsto isso no regulamento.
está previsto que na candidatura se apresente quem são os parceiros todos e os seus representantes, mas não tem que haver nenhum protocolo assinado entre eles. Se o quiserem fazer, e poderão fazê-lo, sobretudo se forem muitos, é útil para se organizarem melhor. A Elsa Gonçalves pergunta se os territórios que têm projetos CLDS ativo podem concorrer. Podem, sim, senhora, e são até muito complementares deste. São os contratos locais de desenvolvimento social que têm apoio comunitário e, portanto, conseguem concorrer através das CCDRs a verbas comunitárias e estão em áreas parecidas com esta. Têm outras características, mas têm áreas parecidas, portanto, são complementares. E o território não tem que ficar excluído por já ter isso, pelo contrário. Agora, se apresentarem um projeto onde já há um CLDS ativo, não vão fazer a mesma coisa que o CLDS está a fazer. Portanto, procurar fazer coisas que complementem. Pergunta à Natália, podemos candidatar-nos para a melhoria de projetos já existentes? Respondo um pouco da mesma maneira. Podem, desde que tenham uma coisa específica para fazer, não é só dizer que vão melhorar uma coisa que os outros estão a fazer, tem que ter uma coisa específica que vocês vão fazer. Está aqui a Manuela a dizer que há aqui uma município de Barrancos que também está a assistir, está muito interessada, muito obrigada, Barrancos. A Dora volta aqui para dizer que a Taipa Odmira, qual é a percentagem de adiantamento inicial, eu já expliquei, pronto. O Stefan Hugman, da CPCJ de Monchique e Associação Nossa Terra. O programa tem condições de números significativos de população. Como é que este programa seja aplicável num território com população pequena e dispersa? Boa pergunta. Com população pequena e dispersa, vocês têm que juntar, por exemplo, ao nível da freguesia ou ao nível de uma aldeia, se for o caso, se for disperso em zona rural, ou ao nível da freguesia, porque não é um bairro. Podem ser, por exemplo, idosos, cada um na sua casa, em sítios diferentes ou em pequenas aglomerações, juntem. Portanto, a definição do território é muito flexível, porque o país também é muito desigual. Há zonas onde agora vimos a Malagueira com milhares de pessoas e depois temos sítios onde não há ninguém. Portanto, temos que deixar que a própria promotora e parceiro vejam qual é a delimitação ideal daquilo que querem fazer para o território que querem. Pergunta a Teresa Batista se é possível esclarecer a tipologia do projeto de serviço à comunidade que pode ir até 25 mil euros. Teresa, quando a gente diz serviço à comunidade é apenas a prestação de um determinado serviço à comunidade, porque se forem vários serviços já é um projeto integrado. Portanto, um só serviço, os 25 mil euros significa, ao fim e ao cabo, façam-lhe as contas durante um ano, são 25 mil euros dividido por 12, dá, não chega a 2 mil e qualquer coisa euros por mês, é o que permite pagar os encargos que tem a criação deste serviço. Portanto, isso é que lhe dá a dimensão do tipo de projeto que isto pode fazer. Evidentemente pode agregar pessoas que não são pagas, pode ter mais gente, depende, mas enfim, o limite é esse por essa razão. Manda o Marco António um cumprimento da UGT de Porto Alegre, também incluindo o Alexandre Cunha, muito obrigada. A Sílvia Madeira agradece e diz que tem que se ir embora, muito obrigada, Sílvia. A Natália Chaves pergunta se as unidades de cuidados à comunidade podem candidatar-se. Se puderem ser parceiras, é excelente. Podem candidatar-se como parceiras porque são entidades públicas, fazem parte do Sistema Nacional de Saúde, são entidades públicas. Se puderem ser parceiras, se tiverem capacidade para ser parceiras, é excelente, porque vão dar muita força à candidatura. Não podem ser promotoras, cá está, porque são entidades públicas. E para já, dentro do possível, procurei dar qualquer informação sobre todas as questões. Obrigada. Eu agora desafiava uma das associações da região do Alentejo, que foi também convidada, o Centro Comunitário do bairro Cruz da Picada. Penso que esteja presente, se quiser fazer agora a sua intervenção. Está presente? Desculpem, sou eu a Fernanda, é o Ricardo, e o Ricardo neste momento não está em frente ao computador, se quiser passar. Okay. Então passávamos, percebi que existirão mais duas associações do Alentejo, portanto, quem quiser participar, por favor, identifique-se. Uma associação já saiu, Josélia. É? A outra é então quem temos ainda? O Ricardo, que penso que ainda estava, mas não está agora no computador, que é da Associação de Moradores do Bairro Cruz da Picada. Ok. Então, e o colega engenheiro José Voes quer fazer alguma intervenção agora?
Eu acho que a minha intervenção é também estar a aprender, e penso que a doutora arquiteta Helena Roseta tem feito um esclarecimento cabal, e nós é mais para, eu penso que é importante que as equipas regionais, neste caso o Alentejo e penso que o Algarve também, estarão também disponíveis para prestar os esclarecimentos ou fazer a ponte para a prestação de qualquer esclarecimento ou informação que seja necessário, e vamos continuar a divulgar o programa no sentido de chegarmos aos nossos objetivos. Oh, doutora Josélia, há aqui um pedido. Há aqui um pedido do João Machado Guerreiro, que pergunta se alguém no Conselho de Serpa que gostasse de ser parceira. Portanto, há aqui um convite à parceria do Conselho de Serpa. Portanto, se alguém do Conselho de Serpa nos está a ouvir ou a seguir, João Machado Guerreiro pede parcerias, pede sociedade com quem queira trabalhar com eles em Serpa. A Ângela está-nos aqui a mandar uma felicitação pelo programa, agradecemos. E penso que estamos chegando ao final dos pedidos de palavra. Josélia. Sim, eu só ia fazer uma ronda final, perguntar se algum dos elementos da equipa de coordenação regional do Algarve quer fazer alguma intervenção, o Alexandre Cunha, o Aquiles, o Marco penso que não esteja, a Margarida Flores, não sei se algum quer fazer alguma intervenção. Pareceu-me ver o Aquiles fazer sinal, não vi? Boa tarde. Olá a todos. A ideia era fazer sinal que não precisava de intervir, mas agradeço. Eu aproveito só para dizer uma coisa. Eu estou muito satisfeito com a sessão de hoje, porque conseguimos angariar um número muito significativo de associações, de entidades, ou seja, o que nos gera aqui alguma expectativa alta, para a procura que possamos ter, em particular na região do Algarve. Estou sinceramente muito feliz pela adesão que tivemos, pela pertinência das questões e pela representatividade mais uma vez. O nosso esforço a partir de agora, Josélia, sobretudo Alexandre, Marco não está, Margarida e António Palma, é dar aso a esta expectativa que foi gerada e fazermos o trabalho de animação territorial para conseguirmos efetivamente criar e atingir e gerar impacto no território, nas comunidades que possamos atingir com este programa. Por isso, muito obrigado a todos e estamos disponíveis para fazer esse trabalho de animação convosco, está bem? Para promover o programa. Obrigado. Muito bem. Josélia, posso? Alexandre? Se eu puder também, Josélia, agradeço. Começo por felicitar todos os intervenientes e o projeto, mas já tivemos a oportunidade. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Estamos, sim. Ok. Pronto, eu aproveitaria só para responder aqui a um desafio aqui apresentado pela Ângela Rosa relativamente ao SEAT Tavira e dizer que realmente a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve deu início. Eu escrevi aqui uma resposta, já enviei para partilha de todos. Não sei se chegou nas devidas condições, penso que não foi a mensagem toda, mas eu vou ler aquilo que partilhei. No sentido de esclarecer a Ângela Rosa, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve deu início ao desenvolvimento do projeto integrado para a reabilitação e sustentabilidade futura do Centro de Experimentação Agrária de Tavira, é o SEAT. O polo da rede de inovação recentemente anunciado pelo Ministério da Agricultura no âmbito da iniciativa Alimentação Sustentável da Agenda para a Inovação da Agricultura 2030. A DRAP Algarve constituiu uma parceria com diversas entidades de forma a optimar esforços e maximizar sinergias no sentido de criar uma estrutura de proximidade e promover dinâmicas locais e regionais com foco na dieta mediterrânica. Reconhecendo a importância do SEAT enquanto espaço agroambiental único, localizado em pleno coração de Tavira, da cidade de Tavira, eleita comunidade representativa da candidatura portuguesa da dieta mediterrânica a património cultural e material da humanidade, e conscientes da relevância do projeto em causa, a Câmara Municipal de Tavira, a CCDR do Algarve, a Universidade do Algarve, a Ciência Viva, a Direção Regional de Cultura do Algarve, a RTA e a Associação ILOCO, e logicamente a Direção Regional de Agricultura e Pescas, aceitaram o repto para a constituição de um comitê de pilotagem desta parceria.
Para além da continuidade da manutenção e ampliação das coleções existentes no SEAT, como a coleção ampliográfica das castas de uvas de mesa de vinho brancas e tintas, a coleção de alfarrobeiras, figueiras e coleção de pesos de Monchique, entre outras, e algumas destas únicas no país, perspectiva-se a criação da Quinta da Dieta Mediterrânica, a instalação do Centro de Competências e Interpretação da Dieta Mediterrânica, a possibilidade de retomar o processo da criação de um museu do mundo rural do Algarve, a instalação de uma horta urbana numa parceria de terreno, numa parcela de terreno protocolada para este efeito com a Câmara Municipal de Tavira, a abertura e disponibilidade para a realização de projetos de experimentação e investigação em parceria com outras entidades, nomeadamente a Universidade do Algarve. O SEAT de Tavira pertence à DRAP Algarve, ao Ministério da Agricultura, e que administra e gera este espaço e que decide as ações para além das citadas anteriormente. O que eu quero dizer é que todas as demais iniciativas deverão ser propostas e depois serão posteriormente analisadas pela DRAP Algarve, mas dentro deste protocolo, deste acordo estabelecido em todas estas entidades. Isto é uma forma de responder à Ângela e dizer contextualizar o que é que se passa e dizer que realmente proponham e que serão analisadas. Era isto que eu gostava de partilhar com todos vós. Muito bem, Alexandre. Doutor José, está aqui um pedido para dizer quem são as equipas de coordenação regional, nomeadamente do Algarve. Portanto, vou-lhe pedir assim ao Zé Velez que digam lá quem são as vossas equipas. Ok, eu posso começar por apresentar-me a mim, José L. Gonçalves, estou na ARS, Administração Regional de Saúde do Algarve, no Conselho Diretivo, estou contactável, podem ligar para o número geral, que depois nós criaremos um e-mail específico para isso, aliás, até com a orientação nacional, para que seja possível uma mais fácil comunicação. Faço-me acompanhar do Dr. Aquiles Marreiros, que é da CCDR, a quem eu pedia para fazer um olá, um adeus, se me estiver a ouvir, do Dr. Alexandre Cunha, da Direção Regional de Agricultura, do Algarve, a quem eu também pedi, que acabou de falar, mas é que já agora que eu pedi também para se manifestar. Acompanhamos também o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o Dr. António Palma, que não pode estar presente neste momento, e a Dra. Margarida Flores, também diretora distrital da Segurança Social, que eu penso que neste momento já está em vídeo, e se puder fazer também um alô, para que a possamos melhor identificar, se ela estiver a ouvir, penso que sim. Ok, pronto. E esta é a equipa do Algarve, e eu propunha então ao colega José Velez que apresentasse a equipa do Alentejo. Vou apresentar a equipa presente aqui na reunião. Está ali a Maria Fernanda Marreiros, que é da ARS Alentejo. Está também a Sara Cruz, que é da Direção Regional da Agricultura do Alentejo. E estou eu, José Velez, que também estou na Direção Regional da Agricultura do Alentejo. E se precisarem de nos contactar, José Velez, ligarem para a Direção Regional da Agricultura do Alentejo e eu entrarei em contacto e darei todos os contactos possíveis. Se quiserem ir ao site da Direção Regional da Agricultura do Alentejo, estão lá todas estas informações dos nossos contactos, e penso que a Maria Fernanda, também pode acrescentar, porque temos mais 2 colegas, três colegas que não podem estar aqui presentes, que é o Hugo. A Cristina Varela entrou, José Velez. Eu tenho estado presente, mas como não fazia parte do painel, mas tenho estado presente, não fui logo desde o início, mas também Cristina Varela do IFP, portanto, qualquer coisa também disponha. Que vamos ter uma reunião amanhã para nos apresentarmos e falarmos um bocadinho da equipa regional. E também o Helder Guerreiro, que é da CCDR, que por motivos profissionais não pode estar a assistir à reunião. Eu só queria, Helena, pedir-lhe uma coisa, que foi há bocado, houve alguém de Serpa que pediu se conseguia algum parceiro do Conselho de Serpa, certo? Eu acho que se estavam a oferecer para fazer uma parceria em Serpa. Queria saber se alguém queria fazer alguma coisa em Serpa. Eu posso servir, se conseguir, pelo menos conheço algumas associações, nomeadamente a Rota do Guadiana, a Rota do Guadiana, que é em Serpa, que está habituada a fazer estes projetos, e se necessitarem, eu pronto fico a fazer a ponte para arranjarem um parceiro. Eu só queria dizer, falta o Hugo José Velez, Hugo, o nosso Hugo da Saúde.
E aquilo que eu acrescentaria é, na realidade, a importância das pessoas consultarem o site de Bairros Saudáveis, porque está muito simples de consultar, tem muita informação que pode esclarecer as pessoas e eu tenho reportado a algumas pessoas, em primeiro lugar, antes de reunirmos, para navegarem no site, porque está muito claro e podemos tirar dúvidas a partir dessa consulta. Então, sim, a mim faz-me sentido apoiar as pessoas e convidar a reunir. O Armando Silva, eu não sabia que era o Armando Silva da Associação de Moradores de Évora, mas nós conhecemos, ainda bem que fiz o convite para o Armando. As pessoas da cidade são importantes, pena é que possam não estar ainda mais pessoas, mas estas pessoas foram as que manifestaram interesse já e à partida, e parece-me que obrigado por terem participado. O Ricardo já está presente, e só eu tenho isto para dizer, e obrigado. Eu tenho uma coisa importante para dizer. Tem estado a assistir aqui à nossa sessão uma pessoa que foi muito importante neste programa, que agora não está na Coordenação Nacional, mas que esteve no início, na origem, antes mesmo do Conselho de Ministros aprovar este programa, que é a Susana Mourão. Eu não sei se ela ainda nos está a acompanhar. Eu gostava que a Susana nos desse um olá e quero agradecer à Susana tudo o que ela fez já na Câmara, no trabalho que ela tem feito na cidade, mas também todo o apoio que ela deu desde o princípio, do entusiasmo que a Susana pôs para que este programa existisse. E, portanto, Susana, obrigada por estares aqui e obrigada por tudo o que fizeste por este programa. E obrigada eu também, já agora a Susana, que ontem estivemos reunidas, teve um bocadinho que veio reunir comigo e com o Hugo, foi ela que me apresentou algumas pessoas interessadas, nomeadamente o Armando, a assistir, o José Velez concordou logo porque comunicámos e concordo em absoluto, aquilo que a Susana nos transmitiu é fantástico mesmo, obrigada. Não sei então se a Susana terá a oportunidade, penso que sim, já estamos a ver. Precisamos é de ouvir. Olá, boa noite, estão-me a ouvir? Sim. Ok. É bom ver, Évora, há pessoas que estiveram ontem na sessão, que não puderam estar hoje. Amanhã vou fazer uma apresentação sobre os bairros saudáveis que me pediram para falar sobre as áreas de intervenção integrada do PLH. Há mais pessoas a mexerem em várias áreas e força. E obrigada pelo agradecimento público. Não precisava. A de energia que todos nós precisamos e a de energia positiva que eu também preciso e todos nós precisamos todos os dias, e obrigada a todos. Se algum dia precisarem de mim, já sabem, ok? Ok, obrigada. Eu, entretanto, registro que já está connosco, penso que o Ricardo, que é a representação do bairro da Cruz da Picadas, espero não ter cometido nenhum lapso, e pedir-lhe então que fizesse a sua intervenção. Penso que estamos mesmo a terminar, mas não queria deixar de lhe pedir o contributo. Boa tarde a todos, é uma honra estar a convite da Fernanda, da ARS do Alentejo, neste projeto Bairro Saudável. Ricardo, estamos a ouvi-lo mal. Se está com o som do computador, ponha mais alto o som do computador, ou telefone, ou o que seja. Computador. Estão-me a ouvir bem? Ok, sou o Ricardo, sou da direção da ADBES, uma associação com 30 anos, do bairro social de Évora, do bairro da Cruz da Picada, na freguesia da Malagueira e da Horta das Figueiras, e temos todo o interesse em entrar neste projeto. Pensamos com uma mais-valia, vamos provavelmente dirigir este projeto à comunidade cigana, que é uma comunidade que nós apoiamos imenso nesta associação, principalmente às famílias nómadas e às famílias que estão a ser integradas nas casas de habitação social. Vamos tentar o nosso melhor e tentar que o nosso projeto seja uma mais-valia para a comunidade que servimos, para Évora e para o país. Muito obrigado e é uma honra, principalmente, conhecer
arquiteta Helena Roseta, que é famosíssima por toda a sua obra e pelo seu percurso. Muito obrigado. Esperamos estar à altura. Obrigado. Oh, Ricardo, desculpe lá, a honra é minha. Tivemos numa sessão fantástica e hoje estamos aqui a ter também uma sessão fantástica. Isto é que nos dá energia. Vocês é que nos dão energia a nós. E, portanto, esse é o sucesso num programa destes. É comunicarmos a nossa energia, como a Susana dizia há bocado, uns aos outros. Porque começamos a sentir-nos empenhados, envolvidos, e isso dá-nos força. Isso vale mais do que o financiamento todo deste mundo. Essa Claro. força que a gente tem. E por isso, obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Arquiteta Helena Roseta, se concordar, eu penso que estaríamos a finalizar. Temos aqui um pedido de última hora, peço desculpa. Doutora Aquiles. Peço desculpa, só dar uma nota muito, muito breve. Nós ontem, num contexto aqui profissional, reunimos com a senhora Alta Comissária para as Migrações, que penso que já está também a trabalhar convosco no âmbito do programa, e apresentaram a total disponibilidade para trabalhar e para traduzir a documentação do programa para diversas línguas, para chegarmos a todas as comunidades estrangeiras que estão presentes no território. É muito positivo, é um trabalho que estamos a fazer já com o representante da ACM no Algarve. Okay? Vamos chegar à comunidade asiática, que tem uma presença grande nas explorações agrícolas, e vamos chegar a outro tipo de públicos que estão presentes na região. Eu acho que é uma boa parceria para o programa. Pode ser, e chegamos mais longe com certeza. Então, esta nota, obrigado. É uma boa nota, até porque o Algarve, no caso específico do Algarve, mas não é exclusivo, temos aqui uma grande diversidade cultural e de nacionalidades, e muitas vezes são estas que estão em situação mais frágil. A arquiteta Helena Roseta, se concordar, porque a sessão também é sua, aliás é sua, nós findávamos por aqui, e eu agradecia a participação de todos os que estão connosco em Zoom e os que estão a ouvir-nos e a ver-nos através do Facebook, dizer que a sessão foi efetivamente uma sessão muito enriquecedora, e agradecer a todos. E passava a palavra. Está-me a dar a palavra a mim? Está-me a dar a palavra a mim, Josélia? Passava a palavra assim enquanto coordenadora. E ao Mário, também não quer também você despedir-se, ao Mário Santos? Eu vou terminar muito brevemente dizendo que este formato é realmente um sucesso, porque já tenho aqui uma série de pessoas a gozar comigo por causa dos canários. Portanto, há uma participação enorme das pessoas e, enfim, isto é um efeito colateral não previsto, mas funciona. O que é facto é que as pessoas ouviram e agora estão-me a gozar. É um formato muito bom, foi um gosto estar convosco, aprender convosco, e vamos continuando cheios de força, vencendo todas as adversidades. E agora a nossa coordenadora nacional. Não, apenas agradecer a todos e dizer-vos que fiquei muito contente e comovida até com algumas das vossas participações e com as ideias que estão aqui a nascer e a ferver, já se percebe que estão a fervilhar. Vamos preparar-nos para apresentar projetos. Vai ser dura a competição, meus amigos, porque vai haver muita gente a apresentar projetos, o que é bom, pois nós vamos ter a dificuldade de os escolher, mas felizmente é um júri independente, portanto é o júri que vai escolher, a responsabilidade é deles. Seja como for, depois quando eles fizerem a sua escolha, ainda há um período de reclamações, para o caso de haver algum erro ou algum engano, as pessoas poderem corrigir, e esperemos que muitos projetos avancem, e aqueles que por acaso não conseguirem avançar ganham treino para outras ocasiões e outros programas que possam vir. Mas este, meus amigos, vamos a isto, é bem preciso, faz falta, e é por isso que temos tanta gente a assistir e tanta gente interessada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado a todos e bem-aja.